Olá pessoal, estamos chegando, daqui a pouquinho iniciamos só o teste aqui para saber como é que nós estamos e já recebendo vocês, dando a boa noite aí para todos que vão participar. Pedrão já está entrando aí, prazer, viu Pedro, ter você aqui com a gente, a Nélia, sempre com a gente, muito legal, viu? Muito legal, daqui a pouco estará entrando aí o pastor Márcio Lugão, e até para a gente conversar um pouquinho com vocês antes da gente iniciar nosso papo, né? Boa noite, querida, boa noite, Deus te abençoe, viu? Te use muito na tua vida. Maria Clara também, um abraço, Maria Clara, bom te ver aqui com a gente. Eu espero que hoje a gente possa sair daqui com muitos desafios interessantes. Oi, Fabinho. Fabinho é um pastor muito querido. A gente tem muita amizade já há algum tempo. Só de trabalhar com jovens como vocês que estão assistindo essa live aqui com a gente. Daqui a pouco o pastor Márcio Lugão vai entrar e vamos começar então a bater esse papão aí sobre 115 campos do mundo, com um navio ainda para poder ajudar a gente a chegar nos últimos recônditos ainda que precisam ser alcançados. Olá, meu querido sobrinho Marcos, lá da Argentina, está aqui com a gente. Ele fala português, mas é um argentino, né? É um sobrinho aqui da Silvia e meu sobrinho também, muito querido. Muito bem-vindo, Marcos. Gandhi, olha aí, temos um Gandhi aqui, hein? Estou fazendo a minha tese sobre a Índia. Você podia me ajudar bastante, meu caro. Deus te abençoe, viu, querido? Deus te abençoe. Fernanda entrando também. Minha esposa querida tá aí. Olha, tem que ficar bem direitinho aqui, bem comportadinho, porque a Silvia tá ali, ó, só dando o positivo dela. Márcio já chegou, deixa eu aqui convidá-lo para a gente começar então a nossa. Sabia? Essa pandemia ajudou a gente a entrar e conversar. Ô, Rodrigão Mota, esse cara é muito bom, hein? É um dos caras que ajuda a gente aqui na igreja, ele é o responsável por toda a parte de promoção da nossa igreja, né? Aqui em São Paulo e em diferentes lugares aí do mundo, onde a igreja está chegando com a tecnologia. Aê, Márcio! E aí, tá tudo bem? bom? Graças Você a tá Deus, bem? bem. Sim, tudo bem, graças a Deus. Então, que legal. Nós estamos aqui só dando boas-vindas aí para os meus amigos. Esse aí é o Rodrigo Mota, é o responsável pelo marketing e propaganda lá da nossa igreja. Gente finíssima, ou melhor, ele tem uma Maravilha. empresa, church.com, que faz serviço aí para igrejas pequenas. Ele tem dado um trabalho, tem feito um trabalho muito bacana com pessoas aí. Esse Gandhi é brasileiro, é pai do Márcio Lugão. Chamando ele Verdade. uma mão aqui, Márcio, para fazer a minha tese. Que a minha tese é sobre a Índia, né? E nós temos um Gandhi aí na tua família, hein? O nome dele foi exatamente em homenagem a Mahatma Gandhi. Olha só, cara, que legal, hein? Foi um dos grandes ícones, né, lá da Índia, e que fez um trabalho de renovação política, econômica, muito importante. A Úrsula Sim, também, verdade. paz de Cristo Jesus, a paz, minha querida irmã, a Fernanda aí. Fernanda Gonçalves, essa é a minha querida sobrinha. Wagner, Tinoco, que bacana te ver aqui. Muito bem, nós vamos começar esse nosso bate-papo. Eu gosto muito desse bate-papo de segunda-feira, porque ele é bem formal, viu, Márcio? A gente trata aqui só de coisas. Eu só trago aqui amigos, né? Gente que a gente conhece há algum tempo, que marcou a nossa vida, né? Então, eu queria que você soubesse disso, que você é muito bem-vindo.
como meu amigo e como meu irmão e como alguém que hoje está liderando uma das maiores agências missionárias que nós temos no mundo, a partir aqui do Sim, Brasil. verdade. Me sinto honrado de estar participando, uma alegria estar junto contigo aqui. Você tem uma história muito bonita, e na organização que eu estou, então, a história é longa, muita coisa está relacionada à sua pessoa e o que fez dentro desse tempo. Então, muito obrigado aí pela participação. Eu queria até só ter certeza aí que o meu áudio está chegando direito, com a imagem, que a internet hoje aqui não está das melhores, não. Eu tô te ouvindo muito bem, está muito legal aqui. Então Tá? tá bom, fica Acho que o excelente então. pessoal tá bem, né? Se você tá escutando bem, dá um positivo aí para a gente só saber que você está aí. Está ouvindo bem. Muito bem, olha, falar da OM Brasil para mim, Márcio, é um negócio, assim, emocionante, me traz boas memórias. Eu me lembro que fui para o navio em 1979, Márcio. Uau, eu nasci em 74. Então, em 79, eu entro nesse navio, não tinha curso de inglês, não tinha nenhum curso preparatório naquela época. E eu me lembro que quando entrei lá, eu não sabia falar inglês nem espanhol. E aí o Frank Dietz, que era o líder do navio, me perguntou, você fala inglês? Eu, não. Fala espanhol? Não. Era a única coisa que eu sabia falar. E aí, com o tradutor, acabou que ele me recrutou com a esperança que em 8 meses eu falasse inglês com ele. E foi muito legal essa experiência no navio. E hoje eu vou querer estressar com você aqui esse papo sobre a OM, sobre o navio, a história desse movimento, para o meu querido companheiro que está lá do outro lado conhecer bastante isso que eu já conheço de cabo a rabo, né, vamos dizer assim. Eu voltei para o Brasil e nós fundamos essa missão aqui no Brasil com Décio de Carvalho, Décio Amigão, que hoje é um dos líderes do Comipan Internacional, e eu trabalhava tempo integral e ele trabalhava na OM, né, para fazer a coisa acontecer. Então, que bom que a gente está aqui. O Márcio... Hoje o Décio ele ainda faz parte do conselho, né, da OM Internacional, ainda tem uma relação direta com a organização, não aqui no Brasil é como um amigo, um mentor, alguém que acompanha, mas quanto à internacional ainda está diretamente envolvido lá. É verdade, é verdade. E ele tem sido um tremendo instrumento de Deus ao redor do mundo também. Mas eu queria falar de você agora. O Márcio, ele é um pastor já há 18 anos. Márcio tem sido pastor em alguns lugares que pouca gente gostaria de pastorear. Inclusive, não pelo lugar lindo demais que ele tem participado, mas pelo tipo de ministério que o Márcio gosta de fazer. Márcio não é uma pessoa para simplesmente ter conhecimento e deixar esse conhecimento extravasar a partir do púlpito, mas ele é aquele que desce do púlpito e faz a coisa acontecer. Plantou uma igreja muito bonita em Valparaíso de Goiás, né? Isso, a primeira igreja batista em Morada Nobre, né? Uma região que é chamada no entorno de Brasília, uma região que funciona com a geopolítica, né, de Brasília, há uma carência muito grande. Hoje cada dia que passa, a cidade está mais economicamente viável, mas naquele período, quando lançamos, ainda eram terrenos ainda que havia nos lugares, muita gente chegando para a região ainda, estava no processo de desenvolvimento. E ali, numa época como essa, é a época ideal para se chegar, para se plantar uma igreja, né? Então, e ali chegamos e Deus abriu as portas. E foi um trabalho bem interessante. Foi lá que você se casou com aquela moça bonita, que é a sua esposa? Sim, aquela belíssima mulher, a Evandra, exatamente. Ali foi o nosso primeiro trabalho, né? O casamento nosso foi no Rio de Janeiro, na Igreja Batista Central, em Belfor Roxo, Baixada Fluminense. Não sei se tem algum carioca nos acompanhando aí, mas eu sou da Baixada. E ali eu já morava em Brasília, já trabalhava em Brasília e fazia seminário em Brasília. Então, num momento só, eu fazia o seminário, plantava a igreja,
a parte de congregação, né, inicial, e trabalhava, né? Então, essas etapas aconteceram simultaneamente, e aí eu voltei ao Rio para casar e trazer a esposa para Brasília. E assim começamos. Você hoje tem quantos filhos? Tenho duas meninas, uma de 21 anos, acabou de completar 21 anos, a Esté, a mais velha, que realmente esteve no navio conosco na primeira passada, passamos 2 anos e meio quase na primeira passada, lá por meados ali de 2011, 2010, 2011, e depois ela decidiu que com 18 anos ela também seria missionária, daria continuidade, né, aquilo que despertou lá atrás. E assim ela voltou ao navio Logos e passou por mais 2 anos. Então a mais velha, que é a Esté... Uma família toda engajada aí na minha... Isso, é verdade. A Esté tem 4 anos e meio de tempo em missões a bordo dos navios Tulos e Logos Hope. E tem a Mildinha, 5 aninhos, vai fazer 6 agora na quinta-feira. Está toda animada, que quer se envolver com música. É uma alegria aqui na casa também, fazendo bagunça. Outro dia eu vi ela cantando com você. Você estava até surpreso atrás dela, ouvindo essa filhinha, né? E eu até brinquei com ela, filha, você teve mais de 2.000 visualizações na sua musiquinha, e foi a primeira música que ela fez. Ela ouviu o pastor Carlito aqui da igreja da cidade pregando, a gente estava ouvindo o culto online, e aí quando acabou o culto, ela pegou o violão, sem saber tocar, mas fica batendo, né? E lá começou a falar um montão de letra. E eu fui atrás dela com um caderninho, anotei tudo. E não é que era uma letra com melodia, uma música mesmo, com melodia e letra. Eu só precisei fazer os arranjos. Que legal, que legal. Bom, foi bem bacana. Isso é parte daquilo que a gente passa para os nossos filhos, né? Meu filho essa semana me mandou uma música que quebrou meu coração aqui, me falou tanta coisa que a gente sabe, mas a gente precisa ser lembrado, né, de vez em quando. E ele tá grandão, tá forte, né? Eu vi recentemente lá em Maringá, aquela vez que tive contato lá, foi bem legal vê-lo. Tá um homão. Então, Márcio, você, depois desse tempo todo, você pastoreou também a segunda igreja lá do Plano Piloto, Batista do Plano Piloto, na área de missões, é isso mesmo, né? Não estou enganado aqui. Isso. Não, né? Naquele período, o pastor Fernando Brandão era o pastor titular da igreja, e eu tinha acabado de plantar a primeira igreja batista em Morada Nobre, e estava numa transição, eu entendia que era uma transição, e ele entendeu e me convidou para estar na área de missões. E ali ficamos 2 anos, que pareceram 5, né? O ritmo de trabalho missionário dele é atípico, e ali foi bom, que foi uma escola e tanto, e ali eu pude aprender e desenvolver, e muito das coisas que eu aprendi naquele tempo eu carrego comigo até hoje, pratico, e tem sido bênção na minha vida. Mas trabalhei ali na segunda igreja batista do Plano Piloto. Hoje quem está lá é o pastor Lúcio Flávio, amigo nosso também, que inclusive eu até brinco com ele, que ele vai ocupando os espaços que eu vou passando, né? Porque quando eu saí de Morada Nobre, ele assumiu em Morada Nobre, a meu convite na época, né? Mas depois que eu vou sair do navio e tudo mais, teve uma outra transição lá na segunda do Plano Piloto, e agora ele é o pastor de lá também. Olha, bem-vindo para vocês que estão entrando agora, estão chegando, eu estou vendo que tem vários amigos meus aí, e até filhos, né? Filhos adotivos, que a gente vai adotando aí pelos caminhos de missões. Muito bem-vindo a todos vocês. Estou falando aqui com o pastor Márcio Lugão, que é o diretor hoje da OM aqui no Brasil, e vocês vão daqui a pouco se deliciar com as histórias que nós vamos começar a bater papo aqui, eu e ele. Mas ele também ingressou. Cara, aí eu quero saber bastante como é que foi esse negócio de você vir parar na OM. Certo. Antes eu quero até fazer uma menção do tempo de Boa Vista, né? Que foi um período bem diferente na nossa vida. A gente não sabia como seria o local, e de repente fomos ao chamado de Deus, fomos para lá e pastoreamos ali 6 anos, numa igreja muito especial, que é a Igreja Batista Monte Sinai. E se tiver alguém por aí, eu mando um abraço para eles também, um carinho muito grande.
E aí, ó, a Luciana de Boa Vista já... A Luciana é fera, tá? Depois você tem que fazer uma live com ela. É uma psicóloga, psicopedagoga, mas de mão cheia. Vivia na Rede Globo lá fazendo entrevista. Que legal. Né? Legal. Aquelas entrevistas do meio-dia lá, estava sempre lá fazendo, um período lá de Boa Vista. Mas então aquele tempo foi muito importante, porque ali eu aprendi muita coisa também relacionado tanto a uma região como a do Norte, como também a migração, né? Foram mais de 80 mil venezuelanos que migraram da Venezuela para o Brasil naquele período em que eu estava por ali. E hoje não é muito diferente. É por isso que eu estava dizendo que você nunca deixou desafios de lado. Você sempre agarrou desafios. Eu ia mencionar no final essa sua parada, né? Que foi esse ato entre sair do navio, passar um tempo pastoreando e depois voltar para o OM. Mas eu queria que vocês falassem agora um pouquinho para a gente como é que foi essa trajetória sua até chegar na OM e que tipo de treinamento você recebeu para entrar nesse ministério? Bom, o meu treinamento junto com a minha família, foi em 2008, sou da turma de 2008 da UEM, e ali nós tivemos o treinamento missiológico com visão transcultural, né? Então ali foi a primeira vivência com uma temática transcultural, tendo que entender sobre línguas, sobre os povos típicos, né? Povos mais frios, povos mais quentes, povos do Ocidente, povos do Oriente. Então, inclusive, o senhor foi quem deu essa palestra, uma das principais daquele período, que mostrava essas questões transculturais. Ali aprendemos muita coisa, muitas áreas da missiologia, antropologia e do comportamento que devemos ter fora do país, e foi uma escola muito importante. É um período que eu recomendo a qualquer um que queira ir para o campo missionário, precisa fazer uma escola de missões para estar bem estabelecido, bem fundamentado, que não basta ser só a vontade, né? Se não vai com vontade, volta com vontade, né? Então tem que ter fazer uns calos, né? Como a gente toca violão, o dedo tem que calejar para poder conseguir continuar tocando. Eu vejo que a vida em missões tem que calejar um pouquinho para conseguir continuar fazendo, né? Então, 2008 foi a turma que eu fiz e foi de grande importância. Eu costumo dizer que meu grande ensinamento missionário, de vida mesmo, cristã, foi com os juniores, com a tia Naves. Tinha 9 anos de idade, lá realmente foi onde parece que é a semente sólida. A tia Naves já está com Jesus, mas foi algo extraordinário e que nunca será esquecido. Aí me vi muito com os embaixadores do rei, foi uma fase também muito consolidada na área de missões. E depois, claro, família, pai, mãe, igreja, um conjunto. E a esposa que Deus me deu de presente, é alguém que também está muito entrelaçada com o amor missionário, com amor pelas almas perdidas. Então, Deus fez as coisas certinhas, me dando condições de trilhando, né, as etapas que a gente ia passando. Então, o que você está dizendo aqui para a gente é que não tem essa dicotomia entre ser membro de igreja e não fazer missões. Você pode começar lá na sua própria igreja fazendo um trabalho que é o trabalho de qualquer discípulo, não é mesmo? Na verdade, se a pessoa não é missionária onde está, já é um ponto para criar uma interrogação, né? Porque a vida missionária ela não vai começar a ser. Você já é um missionário, Deus te chamou. Eu falo para as pessoas que vêm conversar comigo, né, que a gente deve orar para saber se não é para ir. Porque para ir Deus já mandou. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. O ir já está mandado. Agora a gente tem que orar para saber como vai ser a aplicação desse id. Então, ser missionário não é opcional para ninguém que é um cristão que anda com Jesus, que quer segui-lo de fato. Agora, há muitas maneiras, né? Tanto locais, como a Bíblia fala, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu sempre aprendi, e isso foi um ponto que eu aprendi com o Fernando, a importância de ajudar a levar a igreja a pensar nos 4 níveis de Atos 1:8.
E Isso assim não é uma opção, né, Márcio? Não é uma opção essa ou não, aquela. de É um jeito negócio nenhum. que você está conversando e vai sentindo e Deus vai levando. É verdade. Deus coloca seus ensinamentos, claro, a gente vai estar com a vivência de igreja, família, leitura bíblica, vida devocional, todo esse conjunto, tudo que são as nossas experiências vão nos moldando. E essa etapa vai tornando a gente, vai fazendo a gente entender e compreender o propósito de Deus para a nossa vida. Porque em E aí, qualquer lugar que seja, é missões. e tem um negócio aqui que você falou que é muito importante, porque isso aí leva um tempo. Não é no dia que eu decido, levantei minha mão, fiquei feliz demais, quero ser comissionário. Depois dessa É, decisão, quanto tempo levou para você chegar no. bom, vamos pensar assim. Todos nós somos seres humanos normais e eu acho que o apóstolo Paulo também era, né? Um ser humano normal, apesar de toda a formação que ele tinha, aos pés de Gamaliel e tudo mais. Mas ele, o apóstolo Paulo, para chegar à primeira viagem missionária dele, foram 14 anos, né? 14 anos aproximadamente, segundo os teólogos, de preparação, de adquirir bagagem, de entender, de ouvir os outros discípulos. A caminhada foi longa, até ele fazer a primeira viagem de longo prazo dele, né? Então, para todos nós é uma grande caminhada. Deus nos chama um dia e Ele vai nos revelar cada detalhe desse chamado, vai nos dar a bagagem necessária. Vão ter ações missionárias que é como os discípulos, andando com Ele, falou, ó, não leve nada. Vai ter momentos em que a ação ela é mais simples no sentido de coisas a carregar. Mas vão ter outras que vai demandar a vida, ou períodos de uma vida, como os pioneiros, né? Hoje eu falo contigo pela live, muita gente me escuta, mas os pioneiros mandavam uma carta que chegava 6 meses depois no outro lugar que tinha que ir de navio. Eu passei por esse tempo. Em 1979, depois que eu saí do navio, fui para a Índia. Para uma carta chegar onde eu estava, levava 30 dias. Uau! E se chegasse, né? E aí tinha Exatamente. a resposta mais 30 dias para chegar no Brasil. O telefone não funcionava. Então, Uhum. não. Eu já bem recente, eu já passei um pouquinho por isso. Quando a família queria mandar um presentinho de Natal para a gente no navio, ela começava a comprar em agosto para mandar em setembro, para chegar na mão da gente no Natal. Agora, deixa eu te perguntar. Eu gostaria muito que você me contasse um pouco da história da OM, né? Porque, primeiro, bom, eu ainda não cheguei, você ainda não chegou no navio, né? Você fez o treinamento e aí Isso, foi para o estou na navio. parte do treinamento, Vamos isso. primeiro terminar com você dentro do navio. O que era essa Bom, vida de uma família dentro do navio? certo. Então vamos lá. Um pouquinho dessa história, né? Um pouquinho do que conduziu a OM, e aqui qualquer coisa que eu errar, você é um especialista, né? Eu, para saber da OM, eu tenho que ler seus livros e dos seus parceiros de caminhada, né? Então vamos lá. A história da OM, ela começa de uma forma muito simples, né? Assim como a vida da gente. Eu falei, eu comecei com a tia Návia de juniores lá, e tinha uma professora que se preocupava com os alunos de uma escola, não sei se era uma professora, alguém da vizinhança de uma escola que começou a orar pelos jovens ali daquela escola, os alunos. E ela orou por eles, até que houve, graças a Deus, a conversão de alguns deles. Dentre eles estava um rapazinho chamado George Vera. E esse rapaz, junto com o grupo, eles começaram a fazer um tipo de missões, levando livros, né, dos Estados Unidos para o México, em combis. Essa história foi parar na Europa, com esse projeto também de combis, levando, até que chegou um momento em que as divisas já estavam muito fechadas e precisou entender de Deus uma visão de como ele chegaria na maioria dos países do mundo, uma vez que de Kombi estava difícil atravessar as fronteiras. E aí, orando diante do mapa mundi, ele identifica que o mar é a maior parte do mundo. A parte azul do mapa chegava em quase toda a parte do mundo. E aí Deus revela, dá essa visão a ele, e ele pega a visão, ora, se
se compromete com ela, e 7 anos depois nasce aí o primeiro Logos. 7 anos depois de muito trabalho de levantamento de recursos, passar a visão, tem todo um contexto envolvido, né? Estou resumindo trocentos anos em uma frasezinha, né? Agora, mas ali é a demanda. Isso é incrível, né? Isso é incrível, Márcio. Uma pessoa, naquela época, 1964, em cima de uma árvore, Jorge Vela, ele tem esses, por ter sido expulso de um dos países do leste europeu, ele está frustrado, vê um ônibus passando cheio de jovens, imagina o nome OM, né, Operação Mobilização, e aí começa o sonho dele de um dia alcançar jovens na Europa, em todos os lugares, em cima do mapa mundo, e orar e ter essa ideia de um navio, cara. Isso é coisa do outro visão, mundo. Né? Isso é coisa do outro mundo. Visão. Você pensar em um negócio desse, seria como nós agora estamos pensando como a tecnologia vai alcançar o mundo. Eu já tenho que pensar no primeiro foguete da OM, né? Já tenho que pensar nisso, já que estão querendo montar as estações na Lua e querem ir em Marte, então já que se tiver gente viva indo para lá, tem que ter gente viva indo pregar. É interessante, porque o Jorge Vela sempre esteve à frente do seu tempo. Sim. E ele pensa no navio sem imaginar a dificuldade que era recrutar pessoas que pudessem usar esse navio, né? Você esteve dentro do navio, você sabe como é que é a vida dentro do navio desse, que tipo de profissionais você precisa. Verdade. O navio, nós precisamos de pessoas de diversas áreas, especialmente nas áreas marítimas, né, de engenharia, de mecânica, todo tipo de trabalho administrativo, gestão. Precisa de profissionais na área de música, porque tem a vida a bordo, recursos humanos, tem a área de psicologia, mentoria, culinária, né, os chefes de cozinha. Precisa do pessoal do Deck Department, que é a parte de convés, eletricidade, engenheiros de uma forma geral. É uma cidade. Tanto é que o diretor do navio é considerado comparado a um prefeito, né, de uma pequena cidade. Então, há uma infinidade de possibilidades. E sem contar as áreas da livraria, oportunidades nas áreas técnicas de TI, de filmagem, de mídias sociais, relações internacionais, relações públicas, enfim, quase tudo que você pensar por aí, que você que está nos ouvindo, quase tudo que você imaginar é possível que você possa usar ou no navio ou a partir da experiência a bordo do navio. Uma coisa que eu fiquei sabendo por Federico Bertucci, que é um dos grandes missiólogos que nós temos na América Latina, ele diz que missões têm 2 estágios. Um antes e o outro depois da vinda dos navios aqui ao Brasil. Principalmente, eu acredito também. A gente não tinha essa ideia de missões de curto prazo. E aí, com a vinda do navio, a gente ficava sabendo, caramba, eu posso dar 2 meses, eu posso dar 1 ano, eu posso dar 2 anos para a obra missionária. Como é que você viu isso, Márcio? Porque naquela época, em 79, você tinha o quê? 5 anos? 79, sim. Nasci 74, 5 aninhos. E daí para frente, depois você foi crescendo ouvindo, né? Até chegar nesse momento. Eu, por força da experiência da Igreja Batista, que é uma igreja que usualmente fala de missões em quase todos os seus cultos, então isso, para nós, tem uma facilidade desse tema, missões, vir atrelado a gente. Mas há muitas igrejas e denominações que também são bem focados, né? E esse período do navio eu chamo que foi uma época de pioneirismo muito grande. Porque hoje a gente fala de as pessoas, fazedores de tenda, mas ali já era fazedores de tenda. Hoje a gente fala de missionários indo para outros países. Ali são vários países dentro de um só navio. A gente muita coisa que faz parte. Perdão?
negócios e missões, a gente fala disso e dentro do navio você tem profissionais. Exatamente, a livraria é negócio, a sorveteria também é negócio, e esses negócios dão a subsistência econômica para o projeto de tão grande porte funcionar. 30% do sustento do navio vem da própria livraria, dos seus negócios internos. Então, isso é de grande importância. Claro que existe 70% que ainda será do modelo tradicional de doações, das igrejas, das empresas, dos grandes empresários ao redor do mundo que têm a visão de sustentar e fazem isso até hoje, né? 50 anos de história e continuam. É interessante, né? Porque quando Jorge Vela e o seu grupo, né, pensaram nessa coisa de circunnavegar os maiores centros do mundo através de um navio, essa visão foi... E sem dinheiro. Como é que isso aconteceu, cara? Sem dinheiro, porque tem muitos jovens aí que ficam olhando para trás. Não olham para frente em relação ao que Deus está querendo fazer. O Deus que a gente tem é poderoso demais. Essa moçada, elas criam num Deus do impossível, verdade ou não? Eu creio nisso também. Eu tenho uma experiência com Deus muito interessante. Se eu tenho, por exemplo, um aumento, ou recebo uma oferta a mais esse mês, ou uma ajuda melhor naquele mês, pode ter certeza, porque o mês seguinte, aquele valor já estava previsto na matemática de Deus, e ele já deu a provisão antes do problema chegar. E eu vejo que na vida dos missionários é assim, a gente tem que abraçar a visão. O Deus da visão já nos mandou aí, então vamos, porque Ele também vai prover. Nós vamos usar da responsabilidade, vamos usar das técnicas de levantamento de recursos, claro, de marketing, de anunciar, vamos usar tudo que tiver ao nosso alcance para fazer, mas sabendo que a realização, a gente, como a Bíblia fala, né? A gente faz os planos, mas o executar sempre é dele. Ninguém precisa ter medo. Se é isso que você estava mencionando, é verdade. Ninguém precisa ter medo. As pessoas perguntam para mim, como é que eu vou fazer para missões se eu não tenho dinheiro? Eu falei, missões não precisa de dinheiro. Né? Missões precisa de Deus. E Deus tem o que Ele quiser, na hora que quiser, e providencia como Ele quiser. Então, basta ir lá. Eu me lembro dessa experiência aí, Márcio, quando eu voltei do navio, eu voltei com aquele fogo dentro do meu coração de querer fazer alguma coisa para mobilizar a igreja aqui no Brasil. Eu Amém. E o Décio nos encontramos, e Décio, eu vou trabalhar, e você, por favor, entra nesse negócio de cabeça, a gente se sustenta aqui. Aí fomos morar no Rio, ele junto comigo, enquanto eu trabalhava 8 horas por dia, ele cuidava da OM, e final de semana a gente saía para mobilizar jovens. Foi uma coisa boa. Precioso de comprar uma casa para montar essa base da OM lá em Petrópolis, e sem dinheiro nenhum no bolso. Sem dinheiro, apenas a visão de Deus. E passando lá pelo Rio de Janeiro, quando o navio esteve agora, nós reunimos muito desses ex-OMers daquele tempo, e existe um saudosismo, uma lembrança muito carinhosa desse tempo que vocês implantaram lá no Rio de Janeiro. Eu vi muita palavra boa e muito desejo deles de uma retomada, de uma nova oportunidade, de novos sonhos para juntos fazermos algo grandioso no reino. Uma coisa que eu queria que você falasse um pouquinho para a gente agora, é sobre, por exemplo, se tem alguém aí do outro lado, meus amigos que estão nos assistindo e gostariam de passar um tempo no navio, o que eles deveriam fazer para isso? Ok, então vamos lá. A primeira coisa, você precisa ser um crente em Cristo Jesus, né? Uma pessoa que está com a sua igreja, então você vai precisar da recomendação da sua igreja, né? O seu pastor, junto com a sua igreja, vai te recomendar. Então, esse é o primeiro passo. Você já precisa estar sendo um missionário, porque aí vai ficar fácil para o teu pastor recomendar você. Aí você vai precisar aprender o inglês e ter um básico de missiologia. E essas duas coisas nós oferecemos na OM. Nós temos tanto o inglês preparatório para missões, que chega ao nível necessário que o navio requer. Você pode fazer esse treinamento conosco, caso você não tenha o seu inglês do nível intermediário para cima. E a parte de missiologia,
a gente deu uma encurtada recentemente. Temos feito um treinamento de 3 semanas, que acontece tanto no início do ano quanto no meio do ano, exceto esse ano, por causa da pandemia. O do meio do ano não vai acontecer, mas em janeiro, se Deus quiser, está tudo certo. Vamos fazer uma grande turma. E se você deseja ir para o navio, você já pode ir adiantando aí o seu inglês nesse semestre, dar aquela caprichada no inglês, que aí em janeiro você faz 3 semanas conosco, em São José dos Campos, o treinamento, e após esse treinamento, você será encaminhado para o navio, porque o navio é um projeto de 2 anos, em que há uma continuidade de treinamento missionário a bordo, né? Diferente se você pensar em ir para um outro país, né? Um país fechado, e quiser fazer um trabalho, aí você vai precisar fazer o curso completo, que é de 18 semanas ao invés de 3. Porque você vai para uma unidade onde você vai precisar estar mais calejado, né? Mas para o navio também vai te ajudar a se calejar no decorrer da sua atividade. É interessante isso que você está falando. Eu queria que você também, Márcio, falasse um pouquinho sobre outras oportunidades que nós temos no mundo. A UEM, Okay, ela maravilha. funciona em mais de 100 países do mundo, né? Há uma contagem que chega perto de 126, né? Para não errar, a gente fala mais de 115 países e territórios. Tá? Mas o número mais oficial está perto de 126 países e territórios. Então, quase qualquer lugar do mundo que você imaginar, pensar assim, ó, Deus está me chamando, aí você bota a mão no mapa, aponta lá, provavelmente a UEM está lá com alguma representação ou com uma base ali estabelecida. Então, há muitos lugares, tanto de Europa, tanto de mundo árabe, asiático, toda a península, da Península Árabe também é possível. Tem outras regiões como Índia, Paquistão, há uma infinidade de países. A América Latina, há muita coisa que fazer na América Latina. A visão da UEM é entre os povos não alcançados. É o PNA, que é chamado ultimamente, né? Antigamente era apenas a janela 1040, hoje não dá para você fechar na janela 1040, que isso expandiu. Então, desde o norte da África a sul da Europa, e pega os Balcãs e entre outras regiões do mundo asiático, com tanto tipo de religião também naquela redondeza, há muita área que precisa ser alcançada pelo amor de Jesus. Então, qualquer um desses lugares que você pensar que pode ser o lugar onde Deus está te chamando, você já pode vir conversar com a gente. Primeiro, se já tivermos o lugar, que é muito provável, nós vamos ajudar você a chegar lá. E se for um lugar que ainda não estamos, nós vamos orar a Deus e quem sabe você vai ser o pioneiro nesse projeto. E aí nós vamos planejar essa ação e execução junto com o setor responsável no mundo. Nós estamos divididos em algumas áreas no mundo, né? Da qual o Brasil está na área da América Latina, mas a gente troca figurinha com as outras áreas mundiais. E ali nós podemos ajudar você a iniciar um bom projeto e compartilhar esse amor maravilhoso de Jesus às nações. Você sabe que como igreja aqui, a Igreja Batista Morumbi, a qual eu ajudo, né, como pastor de missões, a nossa equipe, nós já temos um missionário aí com vocês há mais de 15 anos. E é os Delarinas, que estão até assistindo aí a gente, né, a família Delarina, muito queridos nossos. São gente muito boa e que vai estar conosco, se Deus quiser, não sei se está confirmado, eu acho que sim, na próxima sexta-feira, na sexta-feira que vamos fazer a live dos casais, né? Dia dos namorados. Opa! Tivemos aí um pouquinho de bloqueio, mas já ele volta. Então, se você tem esse interesse de participar com a UEM, essa é a grande oportunidade que você... Falhou aqui. Voltou. Muito bom. Então está confirmado. A Dona confirmou, hein? Confirmou. Então, na próxima sexta-feira, Dia dos Namorados, vamos ter alguns casais que estão em diversos lugares do mundo e aqui no Brasil, para a gente mostrar para esse mundo afora de que casal com filho, está tudo trabalhando ao redor do mundo, falando do amor de Jesus, né?
tem porta para todo mundo. Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre... Eu me lembro que quando era líder da OM, muitos pastores, eles ligavam para mim para perguntar, você tem uma oportunidade em tal lugar do mundo? E a gente Sim. conversava sobre aquilo ali, e aí esses pastores encaminhavam o pessoal. Eu me lembro que houve uma época que era diferente. Pastores não queriam nem Uhum. saber da gente, porque parecia que nós éramos de pele de cordeiro, né, para roubar aqueles meninos. Na verdade, conforme a OM foi criando essa credibilidade, essa seriedade missionária, trazendo os navios, preletores, conferências, isso foi mudando. E aí os A pastores gente, começaram a perguntar como é que eu posso ter a ajuda de vocês para encaminhar o meu pessoal para determinados lugares. Isso nós continua, temos Marcos? um, sim, nós temos um departamento muito especial que é dentro da área de mobilização, que é o short term, ou seja, viagens de curto período. E é uma jovem muito conhecida sua, que é a Simone Aragão, que A minha coordena esse sobrinha. departamento, que é sua sobrinha, claro. E é um departamento muito especial aqui na nossa organização. E foi muito impactado agora com a pandemia, porque a gente teve que cancelar muitas das viagens que estavam pretendidas, né? Então, estamos aguardando o desdobramento mundial para saber o momento do retorno. Mas já temos estudado as possibilidades mais próximas, mas com certeza, quando lançarmos a primeira, vai ser porque já tem uma capacidade de saúde, uma capacidade de proteção e prevenção para que todos possam ir e voltar com tranquilidade, fazer algo com segurança, pois nós sempre pensamos na segurança daqueles que vão, para que quando eles voltem em condições de incentivar outros também a seguir. Eu participei de uma live com você essa semana passada e vocês apresentaram um projeto muito bonito, um projeto que informa, forma e dá para o pessoal relevância ao falar desse tema de missões. Você poderia Verdade. explicar um pouco disso? Sim, sim. Vamos fazer uma prévia aqui, né? É um spoiler, como diz o pessoal dos filmes aí. Mas é o MOB, né? OM MOB. MOB vai ser um projeto, já está sendo preparado, está na fase de impressão dos seus materiais. Embora a maior parte vai ser tudo online, mas nós vamos ter algumas coisas que nós vamos mandar como kits para chegar até a casa das pessoas. Mas o que é um MOB? Um MOB é aquele que vai ter uma dinâmica de oração por missões. Ele vai reunir um grupo de pessoas uma vez por mês para falar de missões e orar por missões. Nós vamos mandar um material para que ele possa estar subsidiado para isso. Ele vai ter uma contribuição pequena, uma contribuição missionária também regular. Além disso, ele vai estar envolvido com uma ação missionária já. Nós vamos lançar desafios para que ele possa fazer ações de evangelização aí onde ele está, ou na comunidade dele, ou usando as ferramentas que ele tem na mão, como seu computador e seu celular. Já vai ser estimulado, impulsionado a cumprir desafios missiológicos, né? De verdade, de fato. E o quinto ponto que é o ponto dele ter uma observação própria, uma autoavaliação, que enquanto sendo um MOB, que já vamos chamar o MOB de um missionário MOB, porque para nós ele já é um missionário, e esse missionário, quanto mais despertado e multiplicador ele for de novos MOBs, ele vai também ser estimulado a ser um missionário da UEM, daqueles que vão para outros campos. Então imagina, você está ali envolvido com o MOB, orando, contribuindo, participando, mobilizando sua igreja e a região, e de repente você vai ser acionado para receber uma bolsa de estudos, para fazer o curso missiológico, para ir para um campo que Deus, porventura, já venha colocando em seu coração. Então, todas as etapas comuns de missões vão estar inseridas. A oração, base, né? E aprender sobre a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre missões, experiências missiológicas, também vai estar dentro. Contribuição é básico também.
fazer missões na prática, senão fica só uma história para contar, né? E ser despertado a não apenas fazer na sua comunidade, que não há nada de errado, mas também ser despertado para novos desafios futuros. Esse será um MOB. Nós vamos ter um site especial para isso, nós vamos ter materiais online, 100%, você vai ter login, vai ter senha, vai ter kits periódicos que chegam na tua casa. Se você multiplicar outros MOBs, você vai ganhar livros de presente, como algo que possa te motivar um pouquinho mais. Enfim, nós vamos interagir com você, vamos ter mentores à disposição para conversar com você. Enfim, seja você também um MOB. Assim como eu sou, seja um MOB conosco. Então, eu queria que você também falasse, porque eu ouvi que vocês têm um aplicativo que dá informações importantíssimas para quem está lidando com missões na sua igreja. Ele precisa de informação. Visão vem por informação. Visão não vai cair do céu, não vai ter anjos que mostrando as coisas, embora Deus possa usar, mas, peraí, hoje a comunicação está muito avançada. Fala para a gente qual é a ferramenta que Deus tem dado para o web. Nós já temos usado um projeto muito especial, que é o Joshua Project, e ele foi apresentado por um dos seus mobilizadores internacionais, que é o Mark Knight, na última live que fizemos juntos, inclusive com o pastor Humberto. E ali nós apresentamos o Joshua Project. Você pode abrir tanto no seu celular, baixar o aplicativo via Android ou via do Mac, né? E você pode ali procurar essa palavra Joshua Project. E ali você vai baixar. Ali você vai ter informações sobre os povos não alcançados no mundo inteiro. Você vai ter um povo não alcançado por dia para orar por ele. Isso vai ter uma notificação que vai fazer um bip para você. Se você deixar ativado, ela vai estar sempre te avisando, é hora de orar aí por esse povo não alcançado. E vai ter milhares de informações sobre aquele país, sobre a cultura, sobre as formas de vida daquele povo, a quantidade de evangélicos naquele país. Enfim, você vai ouvir muita coisa, muita informação e vai poder orar com bastante embasamento. Né? Não apenas pelo nome do país, mas por toda uma história e informações que você vai ter à sua disposição. E isso está em português também, né? Tem, então, em muitas línguas do mundo e está disponível em português, uma boa parte, especialmente essa de orar todos os dias pelos povos não alcançados, de fazer a busca de todos os países com informações, e vai ter uma outra carga que ainda está em inglês, mas essa carga que você tanto poderá ver por e-mail ou por aplicativo, essa carga em inglês está esperando exatamente você se juntar a nós, àquela equipe. E quem sabe você vai ser um daqueles que vai traduzir parte desse material, desse aplicativo, para funcionar para outros, né? A gente até brincou, né, que a soma deles juntos, né, de todos os que estavam envolvidos no projeto, são quatro homens, que somando as idades dava 300 anos. Então são os idosos que estão dando do seu esforço, do seu tempo, para que a gente tenha a ferramenta. Só que eles estão precisando da gente. Né? E olha que eu sou o jovem de 45, mas tem você também que é jovem de 20 e que tem um inglês super afiado e você pode fazer. O nome do app é Joshua Project. Tá? Joshua é J-O... Aí, digitando fica mais fácil. Se alguém puder digitar Joshua Project, vai ficar mais fácil. Mas é excepcional, vale muito a pena, né? Acho que é Nélia Paula Alves que está perguntando. Isso, a Delarina já botou aí, perfeito. Joshua Project. É um material sensacional. Mas, e a UEM tem parceria muito interessante na propagação e utilização desse aplicativo. Nesse material que você pode baixar aí com o app, na verdade você pode baixar material do app, você tem PowerPoints para apresentação, você tem uma série de informações muito bem detalhadas que você vai poder usar na sua reunião, na sua live que você está fazendo hoje com seus amigos, para orar por um povo, né? E dar informações de qualidade que você não tem
nem dos meios de comunicação. Verdade, às vezes a gente quer fazer uma apresentação bem feita e tem informações seguras. A gente conhece alguns organismos missionários que fazem um bom trabalho, mas uma coisa que você pode encontrar num só lugar: vídeos, PowerPoints, apresentação e orientações estatísticas, numéricas, gráficas, imagens, tudo em um só lugar. E de repente você, quando for apresentar na sua igreja um projeto missionário, vai ser realmente bacana para poder você apresentar algo consubstanciado, né? Que é importante a igreja ter uma informação segura e sólida das necessidades do mundo. Muito legal, Márcio. Estou gostando muito do nosso papo aqui, mas nossa hora vai escapando da gente. Eu queria sempre assim, live quando esquenta, tá para acabar. Aí já está para acabar. Eu queria que você falasse um pouco das dores do teu coração. Desculpa, perdão? Queria que você falasse um pouco das dores do coração. Aquelas dores que você sente sabendo que pode ser feito e não está sendo feito. É verdade. Eu acho que o grande problema, assim, que passa uma dor específica no meu coração é ver, eu diria que muitos vivendo etapas de mimimi, ou seja, colocando dificuldades em tudo. Às vezes usando frases assim, mas isso é muito difícil, eu não consigo, eu não posso. Eu acho que o que mais dói no meu coração é ver que cada um de nós tem um potencial extraordinário. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só aí já é uma informação que não dá para deixar de lado. E se como somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos usar isso no reino dele, sem colocar dificuldades. Problemas virão, necessidades virão, mas elas são apenas uma corrida. Missões é uma corrida, uma maratona de barreiras. Né? Tem a corrida de 100 metros com barreiras, tem corrida de 400 metros com barreiras. Para mim, missões é uma corrida de maratona com barreiras. Mas as barreiras numa corrida, a gente já sabe para que elas servem. É para saltar e continuar adiante. Não é para parar. É para arranjar um jeito e força para saltar. Então, para mim, a grande dor que passa é saber que há tanta gente precisando, há tantos povos não alcançados, e há tanta gente botando tanto empecilho para poder se envolver com missões, e quase sempre dizendo, não tenho dinheiro. Eu também não tenho, mas estou aqui. E deixa eu te perguntar algo agora que é muito pessoal. Se você quiser responder, responde, tá? Fica à vontade. Você já chorou por causa de missões? Sim. É fato, né? Cheguei, por exemplo, você deve ter feito muito isso na Índia, mas eu fiz em Serra Leoa. Né? Saí de dentro do navio para conhecer a cidade, o navio tinha acabado de chegar, e eu fui olhar a cidade andando, eu não encontrei cidade, eu encontrei parecia que era um pós-terremoto, parecia que era um pós alguma coisa, né? Um furacão, uma cidade extremamente empobrecida, miséria. Depois eu tive consciência de que era um dos lugares mais pobres do mundo, onde eu estava naquele instante, e descobri que eles, para comer, eles comiam uma vez por dia, e olhe lá. E eu fui jogar bola com um grupinho deles, porque a gente faz trabalhos esportivos, né? Fomos a um campo de futebol, dá para se dizer que é um campo, jogamos lá nosso futebol com eles, e no final separaram a comida dentro de um tacho bem grande, e quiseram dar para a gente pratos separados. Mas eu lembrei das nossas aulas de antropologia, e lá eu aprendi nas nossas aulas de antropologia, não é comer com a mão. Então eu olhei, eu vi que eles iam comer todos juntos num tacho e eu ia comer separado num prato. Eu falei para eles, não, nós vamos nos juntar a vocês. Eu peguei o meu prato, coloquei dentro do tacho maior e ali comemos junto com a mão. Mas ali deu uma tristeza muito grande. Perceber que eu ia voltar para o navio e eu ia ter minha comida de café da manhã, almoço e janta. E além de ter a comida, eu tinha o evangelho, eu tinha minha família, eu tinha tudo. E aqueles ali, além de não ter a comida, muitos deles nunca ouviram o evangelho e nem ouvirão, porque muitos de nós não vamos lá.
Então, ali foi bem pesado, né? Minha esposa, já no outro país, como a Libéria, nós fomos no orfanato e lá vivíamos a mesma experiência, uma comida por dia. Nós levamos a nossa comida e quando vimos lá, não tinha condições da gente comer a nossa comida. Botamos debaixo da cama e comemos junto com eles os 5 dias que estivemos ali. E no final nós entregamos a nossa comida para eles antes de voltar para o navio. E ali a gente viu como aqueles olhos brilhavam, né? Como brilhavam. E aquilo ali fez chorar. E ainda dentro dessa experiência, vou contar essa última aqui, tinha 4h30 da manhã, tinha um líder de esporte lá, que é da área de evangelização, acordava a meninada, tudo 5, 8 anos, e aí eles ficavam pulando e fazendo ginástica, né, o tempo todo. Yes, ready for Jesus, yes, ready for Jesus, ou seja, 4h30 da manhã, 5 da manhã, a meninada, sem comida, tudo raquítico, gritando, sim, estou pronto para Jesus. Sim, estou pronto para Jesus. Era um acampamento esportivo que a gente estava ensinando o evangelho por meio do esporte. E aquilo ali impactou meu coração. Yes, ready for Jesus. É uma frase que nunca mais vai sair do meu coração. Sem dúvida, sem dúvida. Então, gente, é muito legal a gente, né, ter esses bate-papos aqui, porque eles não são apenas informações, mas a gente vai para o coração também daqueles que estão fazendo a obra missionária. O que move uma pessoa a sair daqui para o outro lado do mundo, se não for o amor que ele tem por Deus e o amor que ele tem também pelos povos, né? Não dá para você dizer que ama Deus e amar o seu próximo. Não dá. Não dá para você também amar o próximo sem amar a Deus. Porque amar o próximo é uma coisa que vem do coração do Senhor. Eu queria muito que você hoje, né, ao ouvir o Márcio, o pastor Márcio, e saber de todas essas informações que nós estamos passando aqui para você, que há possibilidade sim, teus sonhos não foram desfeitos, Deus dá essas oportunidades para eu e você relembrarmos. Eu não sei quanto a você, mas para mim foram lutas para chegar no campo missionário. Porque não há, é uma luta espiritual para que você não chegue lá. Amigos que vão às vezes até líderes que vão dizer para você, não, isso aí é outra, você não é chamado. Na verdade, só há um chamado, que é o chamado de você ser um discípulo. Esse chamado vai até o resto da tua vida. Se você esquece dele, você esqueceu de tudo. Você começa a ser dono de você mesmo. Você começa a entender que você pode escolher. Na verdade, é Deus quem quer que você seja parecido com Ele. E ser cristão é ser um pequeno Cristo. E é interessante isso aqui que o Márcio está falando. Márcio, dá as tuas últimas palavras para a gente e desafio aí para o nosso pessoal. Primeiro aí eu estou vendo alguns amigos aí, estou vendo o pastor Francisco, né, que está aí. É parte da minha história quando a gente estava lá na segunda do plano piloto, bem legal. Estou vendo aí, acho que é Phelps o nome que apareceu ali, que está estudando com a minha filha no IC College, e estão se preparando, ele já falou aí, escreveu ali que está pronto para missões. Pode vir que a gente dá um jeito, ajuda você a chegar lá, onde Deus quer que você vá. Então, eu quero terminar... Da Igreja Assembleia de Deus, é uma igreja muito grande aqui, é a Convenção do Ferreira, que tem 247 igrejas, está aqui com a gente, é um homem de Deus, já foi comigo na Índia, pastor Marcos Davi foi comigo na Índia, pastor aí em São José dos Campos, a Rosinha está dando um positivo ali, também é uma líder aqui. Então, a minha palavra final, eu diria assim, Deus tem um plano muito claro para a sua vida, mas é um plano que depende da obediência da gente, né? O plano geral de Deus é que os povos não alcançados sejam alcançados. Isso já está claro. Então, Deus está convidando eu e você para fazermos alguma coisa, dar os primeiros passos. E pode deixar, você dá um passo, o outro vem depois. Ninguém chega no último degrau da escada sem passar pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto. Se tentar pular os degraus, está arriscado levar um tombo. Márcio, nós vamos encerrar em 22 segundos, tá?
Então, para encerrar, não tenha medo. Mergulhe em missões, pois Deus te chamou para esse mergulho maravilhoso. Deus te abençoe e eu te espero na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite, aqui com a gente no Conversas Missionais. Deus te abençoe.